Bem, amigos da Psiclin e Psicursos, mais um encontro do nosso Clube do Livro. Falamos hoje, vamos fechar o nosso primeiro livro do Clube do Livro. Terminamos o livro da FAP. Hoje vamos falar de 2 capítulos dele. Como sempre, nós estamos aqui para promover a Psiclin e a Psicursos, para promover o comportamento de ler e para promover o livro lido, que a gente vai estar se debruçando nesse livro agora. Então, vamos falar um pouquinho sobre o comportamento de ler. O tema de hoje vai ser a história desse comportamento ao longo da evolução do Homo sapiens. Então, por boa parte da nossa existência, não tínhamos esse comportamento. Não existia esse repertório desenvolvido pela gente. Lá para as tantas, a gente começou a escrever na pedra. A pedra foi o primeiro recurso que nós usamos para estar escrevendo. Era com o martelo e a coisinha vai batendo assim, o martelo não, o que tinha, de pedra e um negócio assim, para marcar a pedra ali e fazer algumas mensagens. Era uma forma muito bruta de escrever e de ler. Uma ou outra tinta que podia ser usada ali, mas ainda assim você tinha o problema de carregar a pedra de um lado para o outro, já que se você fosse querer ler, como a gente faz com isso aqui, eu levo para todo lugar, eu levo para o trabalho, eu levo para casa, eu vou de férias, eu levo também, vai ficar lendo na viagem, enfim. E apagar isso aí ia ser quebrar a pedra. Então, assim que funcionava, esse repertório de comportamento até essa fase da nossa existência. Lá para as tantas, a gente inventa o papiro, e depois o papel. E aí foi uma tecnologia já de escrever bem mais fácil de transporte. A gente pode levar para vários lugares. Isso aqui é mais delicada, antes era na pedra, então agora é bem mais delicada, você amassa, você rasga, você escreve com tinta, depois com grafite, e apagar, eles inventaram também a borracha para estar apagando, tudo, e a gente vai requintando esse nosso repertório de leitura que estava sendo desenvolvido até então. Você não extinguiu a maneira anterior, mas vai acrescentando. Ela naturalmente vai descendo de frequência aquela maneira anterior, porque justamente você está desenvolvendo tecnologia melhor para esse comportamento específico, que é o comportamento de ler. E aí vem algumas pessoas só dominavam no princípio esse repertório. A maioria escutava, poucas pessoas conseguiam ler de fato. Existia uma educação que naquele momento da nossa existência não era tão popularizada assim. Aí tem muita figura do contador de histórias, uma pessoa que leu alguma coisa e ela se reunia com outras pessoas numa praça, numa sala, sei lá, e contava histórias, como se tivesse uma leitura coletiva daquele negócio. Revolução Industrial, a imprensa e a larga escala desses comportamentos de escrever e de ler. A gente já tem agora uma quantidade muito maior de pessoas tendo acesso a esse tipo de educação especial para desenvolver esses nossos repertórios. E uma divulgação das obras escritas em larga escala também. Que muitas pessoas estavam tendo acesso a esse tipo de coisa. Então, o que inicialmente também era em papel, depois a gente cria um universo virtual e passa a ter esse repertório também sendo dissipado ou reforçado, ou desenvolvido também no mundo virtual. Até o próprio conceito de livro ele se abstrai mais. Por exemplo, quadrinhos. Ali é uma mistura de pintura rupestre, que era uma forma de se comunicar, de ler e de escrever, ali com escrita. Quadrinhos é uma mistura desses dois, ali, de imagem com texto. Ali também temos livros no mundo virtual, Kindles, PDFs e outras coisas assim, outras tecnologias de leitura também, que vai ter cada uma sua fonte de energia diferente, para poder usar, enfim, estímulos novos, contingências novas relacionadas a cada uma dessas tecnologias dos comportamentos de escrever e de ler. Audiolivros. Tem bastante agora na internet também. Pessoas que leem o livro e você escuta aquele livro que está sendo lido por alguém.
Tá ali. Audiolivro. Você lê ou você escuta? Como é que você fala, né, para as pessoas? Ah, eu li um livro. Não, não, quer dizer, eu não li um livro, eu ouvi um livro. Mas você entendeu o livro, você teve acesso ao livro. Né? Que tipo de palavras você vai estar usando, né, para poder especificar isso? Né? Então, ler às vezes, né, transcende, né, o comportamento de olhar um símbolo no papel. Né? Pode ser também né, o audiolivro, de escutar, pode ser o cego tateando, né, ali os pontinhos, né, então ele está sentindo o livro, ele não está lendo o livro. Né, enfim, ler não significa necessariamente os olhos, né? Então, como registrar esses comportamentos, né, com essa evolução toda desse nosso comportamento de leitura? Né, veja como a gente vai evoluindo nisso e complicando também, né, as coisas. Então, agregando novos repertórios, novas contingências envolvidas. Então, uma reflexão, né, aqui para a gente nesse nosso encontro sobre a evolução do comportamento de leitura, né, da gente. Não sei onde a gente vai parar com isso. Né? Será que a gente vai chegar no ponto de inserir um chip? A gente passa o chip assim perto do braço, perto de algum lugar assim, e pá, já tem acesso, né? Aquele livro, aquela memória, aquelas coisas. Né? Como é que você vai estar né, desenvolvendo esse repertório de leitura no futuro? Não sei. Né? Mas com certeza ele não vai ficar parado, ele não ficou parado até agora. Né? Se acabar a árvore, né, vai ter outra maneira de fazer, né, esse comportamento se perpetuar. Pode ter certeza que o mundo virtual é uma delas, né? Então, falamos um pouquinho aqui para vocês do promovendo a leitura, né, esse comportamento de ler. Vou promover a Psiclean e a Psicursos também, e depois a gente foca no livro, no capítulo do livro, tá? E hoje eu vou falar do primeiro curso que a gente vai estar lançando aqui pela Psicursos. Nosso primeiro curso chama-se Exercícios Clínicos para Coleta de Dados e Intervenção. Tá? Vão ser 5 encontros, de 2 horas cada encontro, tá? Onde a gente vai estar... É um curso vivencial. Então, além de toda a introdução, a teoria, né, para entender algumas coisas, eu vou estar falando quais são os exercícios clínicos que eu gosto de usar no consultório, né, como eles funcionam, qual é a instrução que eu dou para o paciente. Vou aplicar em vocês esses cursos, esses exercícios. Né? Depois a gente vai corrigir o próprio exercício de vocês. Tá? Então vocês vão ter uma ideia de como é que o seu paciente vai estar se sentindo lá na hora da sessão. Né? E também vai ter uma ideia, né, um modelo e uma orientação sobre como corrigir esses exercícios. Lembrando que esses cursos esses exercícios não têm gabarito. Sabe? Você não tem crivo. Né? Eu não ponho uma coisa assim na outra e vou, o resultado foi esse. Não. Né? Exige um repertório, né, de análise desses exercícios para que seja proveitoso naquele contexto clínico, tá? Os exercícios. Então, são muitos exercícios que eu uso no contexto clínico, mas que às vezes outras pessoas usam em outros contextos. Eu vou estar dando esse referencial teórico do behaviorismo radical, tá? Para poder analisar esses exercícios. Então, além da entrevista, que é a principal forma de trabalho do psicólogo clínico, né, a coleta de dados e a intervenção dele, principalmente se dá pela entrevista, técnicas de entrevista, né? Então, além das técnicas de entrevista, eu gosto também desses exercícios clínicos, tá? Para poder estar trazendo para você. Então, são 5 encontros, cada dia tem de 1 a 4 exercícios desses, tá? Que eu vou estar aplicando ali com vocês, né? Dando tempo de vocês fazerem, a gente corrige juntos, eu explico algumas coisas, tiro dúvidas, né? Assim, é um curso vivencial. Tá? Ou seja, vocês vão estar participando ali. Nosso público-alvo desse curso é psicólogos e estudantes de psicologia, tá? Que vão eventualmente entrar no mercado, né, para trabalhar com essas ferramentas. É um curso de qualificação. Né? E as aulas vão ficar gravadas apenas para quem tiver matriculado no curso por 6 meses. Tá? Como é um curso vivencial, né, esse curso não vai ser vendido depois. Tá? Só vai ser para aquelas pessoas que estiverem matriculadas ali, tá? Nesses dias. Para quem frequentar 75% das aulas, tem emissão de certificado ainda, tá? Nesse curso. Quem não tiver a frequência, não vai ter o certificado. Vai ter acesso às aulas, vai aprender do mesmo jeito, né? Mas não vai ter acesso ao certificado depois. Tá? Então tem controle de chamada nesse curso nosso.
as datas, eu vou divulgar tudo isso no nosso grupo de WhatsApp. Tá, Eli? Então, as datas do curso vão ser 26 de outubro. Nosso primeiro encontro é uma quarta-feira de 4 às 6 da tarde. Vão ser 2 horas de encontro. Né, Eli? Quarta-feiras de 4 às 6 da tarde, de 26 de outubro e as quartas-feiras de novembro. 2 de novembro, 9 de novembro, 16 de novembro e 23 de novembro. Tá? Vão ser nossos 5 encontros, onde eu vou estar divulgando esses cursos. E especialmente para vocês, membros aqui do nosso Clube do Livro, nós temos... vocês estão recebendo essa notícia aqui, né, de primeira mão. Essa notícia vai ser divulgada só na semana que vem ainda, tá? Nas redes sociais, nas mídias, a gente vai fazer a divulgação do curso. Mas vocês já estão aqui em primeira mão sabendo, né, desse curso Save the Date, tá? Para nossos encontros ali também. E quem fizer o pagamento até dia 3 de outubro, tá? vai ter um desconto especial para vocês. Né? Vai custar R$400. Para pagar até o dia 13 do 10, tá? Vai custar R$500. E quem quiser pagar até o dia do curso, tá? A véspera, né, do dia do curso, pode pagar em 2 vezes de R$300 cada, R$600 no total. Legal? Eu vou divulgar essas informações todas para vocês ali no Clube do Livro, no nosso WhatsApp. E a partir da semana que vem também vamos ter essas divulgações já aí na mídia, rodando. Tá legal? Então, promovemos ali no comportamento de leitura e promovemos a Psiclinha Psicursos, hoje focando, né, nesse nosso primeiro curso que a gente vai ter aqui pela Psicursos. Beleza? Vamos lá agora para fechar o nosso livro. Tá? Quem vai ficar com saudade já do nosso livrinho aqui da FAP? Né? Em pouco mais de um mês terminamos um livro inteiro, que é um manual da FAP. Ele se propõe a isso, né? Lá na introdução. Ele anuncia o livro dessa forma, né? Com o manual da FAP, então sentiremos saudades aqui desse nosso primeiro contato com a FAP. E já terminamos um livro. É sempre bom, né, quando a gente consegue concluir um livro, dar um check ali, né, de material ali. O que mais tem aqui é livro que a gente não terminou de ler. Então, quando a gente consegue ir até o final e terminar de ler, é sempre gostoso, né? Um gostoso especial. E acompanhar com vocês aqui essa leitura foi muito boa. Eu já tinha lido esse livro antes, anos atrás, mas li cada capítulo de novo, né, aqui com vocês, para a gente estar falando, né, com ele fresquinho aqui na cabeça. Então, essa forma de estimular a leitura, né, que é o nosso Clube do Livro também. Vamos lá, capítulos 7 e 8, né, para fechamento do nosso livro da FAP. Capítulo 7, ele é o capítulo mais polêmico de todos, né, ali que ele vai falar da FAP, a ponte entre a psicanálise e a terapia comportamental. Então, um tema que é muito mal visto em boa parte do mundo acadêmico. Até então você tinha, né, ninguém com tanta estrutura para fazer aquilo que a gente, né, chama de ponte, né, entre essas duas áreas. É um esforço, né, de comunicação, de falar isso. Ele já coloca em outros momentos do livro que a FAP é aberta para qualquer método, né, e técnica que ajude o paciente, né, desde que a gente tenha, claro, uma compreensão, né, dos conceitos e dos princípios, né, que a gente pode apertar a tecla SAP, por exemplo, né, ler outras coisas, né, fazer outros tipos de aprendizado, né, ali também, em outras linhas, e absorver ou traduzir, ver o que encaixa, né, melhor para a gente tá desenvolvendo a nossa prática clínica, sempre com foco no paciente. A ideia é ajudar ele. A ideia não é militar no consultório, né, sobre, né, eu só trabalho com essa abordagem, então nós não vamos fazer, né, nada que seja outra coisa, né, nada que seja um nome assim diferente, né, eu vou estar usando. A pessoa falou algum nome lá, falou, não, eu sou psicólogo comportamental, não faço isso. Quer dizer, o paciente não vai se sentir escutado, né, às vezes ele chega lá para falar dos psicólogos, às vezes bem exóticos, assim, daqueles meio místicos, meio coisas, né, então assim, é importante escutar ele, saber conversar, né, e se qualquer psicólogo que tenha uma boa técnica, uma boa abordagem para isso, né, que a gente possa aprender também aquilo e estar usando, né, na nossa prática clínica. Então,
Goldberg e Tsai, eles falavam já isso em outros momentos, falam muito sobre no capítulo sobre crenças, né? Da abordagem cognitiva e tudo, e agora ele vai falar dessa ponte, né, com a psicanálise de forma mais estruturada. Então, parte do mundo acadêmico vê com maus olhos, tá, isso. Eles pregam, né, que o Skinner fez um esforço muito grande para a gente ter um vocabulário próprio, uma linha de raciocínio própria, para se diferenciar do modelo médico e de outros assim. Isso foi revolucionário, então quem faz diferente, né, deve ser recriminado. Enfim, as linhas de psicologia, elas funcionam muito como partidos políticos, né, nas universidades. Elas estão disputando quantidade de aulas, cadeiras, cursos de extensão, livros publicados, né, alunos e terapias e tudo mais. Então acabam que eles participam, comportam muito como partidos políticos, militando muitas vezes. Né, ali, mas quando você foca no paciente, ali você tem uma liberdade maior de pensar sua prática, sua atuação, que não seja, né, excluindo tudo aquilo que já não está publicado por alguma autoridade, né, no seu campo, né, de comportamental. Então ele fala, não, vamos aprender com as outras linhas. Né? Então tem essa rebeldia, né, ali da FAP de poder trabalhar assim. Então, em alguns momentos você pode acompanhar discussões, né, onde alguns behavioristas não são de acordo, né, com FAP, ACT e algumas outras abordagens, porque justamente tem essa postura, né, ali, essas abordagens. Enfim, apesar disso, né, as terapias contextuais vem crescendo bastante, né, de popularidade. Às vezes alguns congressos aceitam, outros congressos não aceitam. Né, tem a ver com quem está lá encabeçando, né, o congresso para poder escolher os nomes e os assuntos que vão ser conversados ali. Mas, então acho que esse é um preço que eles pagam por abrir bastante essa postura, né, de fazer ponte, por exemplo, tá, ou na FAP, né? Eu lembro no doutorado, fazendo doutorado, eu ouvia gente falando assim, ó, você não é engenheiro não, quem faz engenheiro, quem faz ponte é engenheiro, você não é engenheiro não, você é psicólogo, faça logo o seu trabalho aí no seu campo, né? Então, enfim, nem todo mundo gosta de fazer ponte, né? Mas fazendo a ponte com a psicanálise, então, ele vai trazer alguns conceitos que ele considera interessantes para a gente estar pensando do ponto de vista comportamental. E aí ele vai fazer uma análise desses conceitos. Mas ele fala, olha, não vou inventar um outro nome para falar a mesma coisa. Né? Eu só estou fazendo uma leitura comportamental, mas o fenômeno é o mesmo, já foi descrito lá pelo Freud. Né? Como é o caso de transferência. O primeiro conceito que ele vai abordar aqui nesse capítulo 7. E ele diz que a transferência é um fenômeno, né, que é perceptível, visível, né, quando você foca a terapia na relação terapêutica. Né? O foco da terapia não é na técnica, no exercício clínico, né, como é o caso do curso lá que a gente vai promover. Aquilo é um recurso, uma ferramenta. A terapia não é focando naquilo. A terapia é focada na relação terapêutica. E aí, nessa relação terapêutica, tem alguns momentos, né, onde a pessoa se comporta de uma maneira, tá, que se a gente for analisar com cuidado essas contingências, tá, a gente vai poder classificar essa forma como ela está se comportando. É o caso da transferência. Né, ele diz, a transferência é uma relação do cliente com o terapeuta, é uma relação do cliente ao terapeuta, né, como se ele não fosse ele próprio terapeuta, mas sim alguém importante, claro, mas sim alguém importante do passado desse cliente. Então, eu vou me comportar com o meu terapeuta como se eu estivesse me comportando com meu pai, ou com a minha mãe, ou com a pessoa amada, né, ou com uma autoridade, ou com alguma outra pessoa assim, né, que tem alguma referência ali no passado. Tá? Então, não é só um comportar no sentido verbal, né, do que a pessoa está falando, né, ou de alguns operantes públicos, né, de como ela está se comportando, ele balançando a perna, ou alguma coisa assim, né, ou numa postura X assado na cadeira.
né? Mas é principalmente um se comportar da maneira emocional. Tá? Então, a transferência é uma relação emocional intensa entre terapeuta e paciente. Tá? É como se o paciente se comportasse hoje respondendo a alguma contingência do passado dele. O, o, esse fenômeno, né, ali do paciente se comportar hoje como se fosse ele respondendo a contingências do passado, tá, tem a ver com o conceito de generalização de estímulos. Tá? Ele explora bastante, né, esse ponto aqui, o Kohlenberg et al. Né, ele fala, ó, presta atenção nos CRBs. Tá? E a gente tem que evocar esses CRBs, né, na terapia, na verdade. A gente não tem que fugir deles. A gente tem que evocar eles. Então, do mesmo jeito que o Freud falou, olha, transferência não é algo para você negar ou evitar. Né? Aí ele vai falar, é inevitável. Mas é algo, é material clínico, sabe aquilo. A gente vai usar aquilo para entender as contingências e para intervir nelas também. Porque teve alguma situação ou condição, né, que fez com que o paciente marcasse aquele momento da vida dele como um condicionamento, ou como um trauma, ou como qualquer situação, né, que hoje ela é evocada. Na relação comigo, no consultório, ela é evocada ali. Né? Então, mas né, como se ele estivesse se comportando naquelas contingências ali do passado. Então, não é algo para eu... Se eu reforço o comportamento dele hoje, tá? Ele está até respondendo como se fosse aquelas contingências do passado, mas ele não é mais aquela pessoa do passado. Né? Ele tem condições de fazer diferente hoje. E essas condições vão acontecer a partir do momento que eu vou colocar consequências diferentes para esse comportamento. Né? Ao contrário do que aconteceu no passado. Ali. Tá? Então existe uma similaridade funcional entre ambientes. Hoje, na relação terapêutica, e do passado. Tá? E essa similaridade funcional faz com que a pessoa imite o mesmo comportamento no passado e hoje. Então, o Freud até fala que a transferência está ligada a experiências infantis. Tá? Ele especifica, né, particularmente assim, tá? As experiências infantis. Outros psicanalistas já não restringem a infância. Eles classificam como algum momento importante, né, que ele se comportou no passado e está reagindo assim hoje de novo. Tá? Mas eles vão chamar, apesar de abrir, né, o leque para qualquer momento do passado, eles vão classificar esses comportamentos de transferência como comportamentos neuróticos, estereotipados e até mesmo impróprios. Tá? Já que a pessoa está se comportando comigo ali, mas, né, como se fosse outra pessoa, e não como se fosse comigo. Tá? Então, por exemplo, eu estava uma vez, né, esperando, eu terminei um paciente, e aí saiu, a outra pessoa não tinha chegado ainda. Né? E aí eu, de vez em quando, eu pego um livro, né, quando a pessoa não chega, eu pego um livro e vou para a sala de espera. Né, e fico lendo meu livro na sala de espera. Eu fico tanto tempo naquele meu consultório, né, que às vezes as paredes, as coisas, é tudo igual, o tempo todo tudo igual. Né? Às vezes quando eu tenho uma brechinha assim, eu vou lá para a sala de espera e fico lá. Né? Aí pego o livro e fico lendo, ali esperando a pessoa chegar. Né? E aí eu tava lendo meu livro, às vezes eu até torço, né, pra pessoa atrasar, porque o livro tá bom, né, ali, mas assim, quando chegar eu marco a página e paro na hora. E quando a pessoa chegou, né, ela tava, disse que tinha trânsito, né, e atrasou, ela entrou assim, né, chegou, não, desculpa, eu cheguei agora e tal, só recebi ela, né, e falou, vamos começar a conversar aqui. Entrei na sala, fechei a porta, né, nos acomodamos ali, e fomos começar a conversar. E aí ela, em algum momento da sessão, ela pontuou assim, nossa, mas eu achei que você fosse brigar comigo porque eu cheguei atrasado. Né? Aí eu perguntei, mas por que, né, que você achou que fosse acontecer isso? Aí ela, você parecia minha mãe, né, quando você estava me esperando ali fora. Né, eu cheguei lá, você estava parecendo minha mãe. Aí eu percebi, opa, olha, identifiquei uma transferência. Né, um comportamento. Ela achou que eu fosse, né, ela se comportou comigo como se eu fosse a mãe dela. Ou seja, ela teve não só, né, pensamentos, né, comportamentos privados, né, pensando, eu vou levar uma bronca, eu vou fazer isso, respondentes também de ansiedade, de angústia, né, de alguma coisa assim nesse sentido. Ali, e aí né, chegou ali e se comportou comigo. Só que eu não sou mãe dela, eu não estava esperando ela para dar uma bronca.
né, e tudo, mas ela achou que eu fosse reagir assim. Então eu identifiquei a transferência. Esse momento em que ela relatou isso, né, eu identifiquei isso. Depois eu fui começar a ver, ela se comportava comigo em vários momentos diferentes, né, como se fosse a mãe. Né, no sentido de quê? De que havia uma similaridade funcional entre ambientes. Né? A mãe era uma figura de autoridade, né, ali ela estava me considerando, no consultório, uma figura de autoridade. Tá? Então havia uma similaridade funcional. Eu nunca vi a mãe, então eu não sei se eu tenho algum jeito de falar que é parecido com a mãe, ou traços físicos, provavelmente não, por ela, né? Olhando para ela. Eu talvez imagine que a mãe seja diferente, mas enfim, se pudesse ter algum traço físico, alguma coisa de falar, alguma coisa assim, pudesse também, né, estar relacionado a ela, né, ali a mãe dela. Mas como eu não tinha acesso a essas informações, né, eu analisei mais pensando na figura de autoridade. Né, ele que era quem ia punir ou reforçar, né, por as coisas darem certo ou errado, né, ali nas coisas, no consultório. Então, eu já pude explorar aquilo ali. Aquilo representava, né, um comportamento impróprio, né, como eu diria alguns psicanalistas. Porque ao invés de aproveitar, né, a relação ali minha com ela como uma relação única, né, como uma relação inédita, como todas as relações são, né, né, e lidar com aquelas contingências, ela estava trazendo respostas emocionais, né, de uma outra relação, de outros momentos, né, ali da vida dela. Então, nesse sentido, né, que é impróprio, né, ali, porque não tá se relacionando com a pessoa a qual ela se destina, né, ali a se relacionar. Ela tá, né, algumas daquelas contingências ela está respondendo como se fosse em outro momento ou com outra pessoa. Então, esse fenômeno que acontece em vários momentos, tá? E algumas pessoas dizem que é inevitável para qualquer relação terapêutica. Ali a pessoa transferir, né, alguma resposta emocional que ela tem, né, de outro momento. E aí eu posso colocar uma consequência diferente, né, da forma como ela estava lidando comigo. Então, às vezes você não coloca o mesmo comportamento que a mãe, ou o pai, ou outra pessoa de fora, né, ia colocar. Ainda assim a pessoa continua, né, alimentando aquelas respostas emocionais, apresentando aquilo, né, aquelas respostas emocionais, alimentando o ambiente, né, direcionado para aquela forma, com ciúmes, com raiva, né, com tristeza, com ansiedade, sei lá qual é a resposta emocional que ela está, né, reproduzindo ali naquele momento. Mas você pode ir modelando aquilo. Né? Então essa né, a forma como a FAP pensa isso. Ela pensa a transferência como um CRB1, um comportamento clinicamente relevante relacionado à queixa de alguma maneira. Né? Já que a pessoa está se comportando de uma forma menos proveitosa ali naquele momento. Ela tem outras formas mais proveitosas, né, de se comportar naquele momento ali. Então, a relação, né, do terapeuta, as reações do terapeuta, perdão, elas podem ter efeitos reforçadores nos comportamentos do paciente. E ajudar ele a lidar com aquele momento. Até porque se estabeleceu aquela relação de transferência com o psicólogo, é possível que ela esteja estabelecendo esse tipo de relação em alguns momentos ao longo da vida, também com outras pessoas. Não só com o psicólogo. Às vezes com o professor, às vezes com o chefe, às vezes com, sei lá, que se for no caso da figura de autoridade, né? Mas se for o caso de algum outro estímulo em comum, né, similar ali, enfim, abre muito mais o leque, né? Com vários amigos, né, com várias pessoas assim. Né? Então, transferência, né, essa forma de pensar ali, esse fenômeno clínico, tá? De uma perspectiva behaviorista. Então, no fundo, é uma ponte, sim, porque a gente está aberto a analisar, né, conhecimentos que é produzido em outras áreas, como é o caso da psicanálise, mas é uma ponte, né, que a gente vai levando o nosso referencial teórico, né, para ajudar a gente a analisar aquilo. Eu falo que é a tecla SAP, né, para traduzir ali para você as coisas. Enfim, então se a gente fala de transferência, a gente pode falar também de contra-transferência, né, que é o sentimento que o terapeuta tem com relação ao paciente. Né, quando você, terapeuta, né, tiver se perceber de alguma maneira com alguma resposta afetiva / emocional ali para o paciente, né, para analisar aquilo. Aquilo é um dado clínico muito importante, né, e proveitoso. Tá, ali. Você pode, geralmente transferência e contra-transferência são vias de mão dupla. Tá, assim, então, se a pessoa está se comportando com você como se fosse a mãe dela, que comportamentos que você tem, no sentido público, mas também no sentido privado,
pensamentos, respondentes e tal, que não tem, de repente, essa mesma perspectiva, né, de tratar alguém como filho, né, ou como irmão, ou como pai, né, ou como outras pessoas. Eu já tive pacientes que eu falei, cara, ele lembra meu pai. Né, assim, aí eu comecei a ver uma série de respostas emocionais que eu tenho em comum com ele e com meu pai. Né, assim, aí me ajudou bastante a pensar a relação com ele, com esse meu paciente. Eu falei, não estou mais contaminando a relação com uma série de estímulos ou de respostas inconscientes, né, das quais eu não tenho consciência. Que eu estou respondendo, mas eu não estou entendendo, eu não estou percebendo, eu não estou analisando isso no bolo. Agora eu posso analisar de uma forma diferenciada e usar esse conhecimento de alguma maneira para intervir na relação terapêutica e favorecer um progresso do paciente, favorecer um CRB2 e um CRB3. CRB3 é o comportamento de fazer análises funcionais de si mesmo, né, ali que ele vai ficar favorecendo isso no consultório e reforçando, né, estimulando, ensinando também. Em momentos anteriores, né, do livro da FAP, ele coloca de explicações para os comportamentos do seu paciente. Né, vai explicando de tempo em tempo. Eu percebo que é mais ou menos assim seu comportamento. Que você faz assim, tá, vem com aquela coisa, né, e chega aqui nesse lugar. Né, psicoeducação, né, ou próprias explicações que você faça ali também. Então, o CRB3 e um CRB2 também, que são comportamentos relacionados a tentativas de solução daquela queixa. Tá? E aí, no caso, ele vai chamar, né, que é o próximo conceito que eles vão analisar na perspectiva do próximo conceito psicanalítico, que o Kohlenberg e Etzai vão analisar na perspectiva da FAP, que é o conceito de aliança terapêutica. Que tem a ver com comportamentos colaborativos do paciente, né, para com a terapia. Né, como, por exemplo, quando ele vai à sessão quando ele não quer ir, né, quando ele conversa com o terapeuta mesmo quando é difícil, quando ele segue regras do terapeuta mesmo quando essas regras são desagradáveis. Né, então, ele está colaborando ali com o tratamento. Quando ele favorece a autoobservação dele mesmo ali no consultório, né, e ele pode falar dele mesmo assim. Ah, se você parecer minha mãe, como é que a sua mãe se comportava lá, nesses momentos que você se sentia assim? Qual era a situação? O que tinha de parecido com essa nossa situação aqui hoje? Né? O que te fez lembrar a sua mãe, né, nesse momento aqui? Tá? Vou explorar isso, né? Ali para entender mais, favorece a autoobservação, o CRB2, comportamento que ajuda a se aproximar da solução. Às vezes até fazer errado, né, é um CRB2. Pessoas muito rígidas, por exemplo, tá, que não aceitam erros, muito perfeccionistas, muito coisa. De repente elas faltam, né, elas vão matar a aula, ou faltar a terapia, né, ou, né, sei lá, faz uma mentira, ou faz alguma coisa assim. Né, ali aí eu coloco como sendo algo terapêutico. Né, apesar do desconforto que ela fez disso, né, mas é flexível, porque é terapêutico porque ajuda ela a trabalhar essa flexibilidade, essa rigidez toda. Né? Nem sempre o que é terapêutico é bom na vida. Né? É muito terapêutico você ser uma pessoa flexível, você ser uma pessoa, né, com muitos repertórios de comportamento. Agora, nem sempre isso é bom na vida. Vai ter sempre alguém reclamando, vai ter sempre outras consequências, né, para você ser rebelde, por exemplo, quando você é muito rígido. Né? Então, e aprender a lidar com o erro, né, ou com essas coisas assim. Né? Então, dois conceitos que ele traz para a gente estar analisando, que é o conceito de transferência e o conceito de aliança terapêutica, para estar analisando na perspectiva da FAP. Né? Ele traz também a psicanálise, assim como o behaviorismo, ele é muito, né, ele tem ramificações ali dentro, né, todas se apoiando ali no Skinner, por exemplo, mas nem todas concordando, né, umas né, como a ACT-FAP, outras linhas assim que às vezes não concordam com essas pontes ou com essas coisas assim. A psicanálise também tem as suas ramificações, né, lá dentro, uns mais próximos ao Freud, outros mais distantes, assim, até que chegam a criar campos próprios, né, da psicanálise. É o caso do Lacan, do Jung, né, do Reich, de outros assim. Né, outros não chegam a criar campos próprios, mas têm suas particularidades de análise, Laplanche, né, ou sei lá quem mais ali na psicanálise. Mas ele escolhe o pessoal da escola das relações objetais,
né, dentro da psicanálise para dar um destaque para isso. Né, eu acho que ele faz isso porque ele é norte-americano, né, Kohlenberg e Tsai nasceram lá e vivem lá, e é a parte da psicanálise que mais se desenvolveu, foi essa escola, né, das relações objetais, principalmente com alguns descendentes do Freud que migraram para os Estados Unidos, né, e deram continuidade lá aos estudos, à produção de conhecimento, né, as coisas. Então, Kohlenberg e Tsai, eles trazem, né, que a FAP está mais próxima, né, da escola das relações objetais do que de outras escolas da psicanálise. Ali. Mas, ao mesmo tempo, ele faz questão de destacar alguns pontos de diferença, que não é exatamente a mesma coisa. Né? A gente está mais próximo em alguns conceitos, algumas coisas, mas ele destaca algumas diferenças, como, por exemplo, a FAP priorizar eventos ambientais, né, ao invés de momentos históricos no passado, ou ressignificação cognitiva, ou algo assim. Ele afirma que a FAP afirma, né, que importantes eventos modelam o nosso comportamento no decorrer da vida. Né, ao contrário da psicanálise, né, que aos 7 primeiros anos de vida, né, você tem a formação de um caráter, de uma estrutura de personalidade, né, que vai só sofrer pequenas alterações depois, né, ao longo da vida. Né, já na FAP a gente tem uma perspectiva mais flexível, né, das mudanças futuras. Sem menosprezar, claro, a importância dos esquemas de condicionamento, né, nessa primeira infância principalmente. E também a FAP enfatiza o significado contextual do comportamento. São pontos que ele faz questão de marcar como diferença, né, ali para fechar esse capítulo, né, da ponte da psicanálise com as terapias comportamentais, que é o caso da FAP. Né? Bom, né, dessa forma a gente encerra nosso penúltimo capítulo e vai para o último, capítulo 8, reflexões sobre ética, supervisão, pesquisas e temas culturais. Tá? Então ele faz uma salada-zona assim, com muita coisa, nenhuma delas ele desenvolve muito, tá? Mas ele faz questão de destacar, né? Isso porque esse livro se propõe a ser um manual da FAP. Né? A gente já tinha falado lá no primeiro encontro, quando a gente leu prefácio edição brasileira, prefácio geral, introdução, né? Quando a gente leu essa parte toda, a gente já tinha, né, destacado como eles são cuidadosos, né, na parte de não só da técnica, né, ou do conceito, assim, mas de falar da relação terapêutica, de caracterizar esse tipo de coisa e de pensar os valores envolvidos também nisso. A gente já tinha mostrado isso lá atrás, né, como essa questão dos valores é importante para eles. Então eles vão trazer aqui essa parte, né, com temas éticos, supervisão, pesquisas e outras coisas culturais. Tá? Então eles, né, Kohlenberg e Tsai, destacam as prescrições éticas que os psicólogos têm, tá? Desde do manual de ética da APA, né, American Psychiatry Association, né, que fala da ética, daquela relação clínica, né, do nosso contexto, como também aqui no nosso caso o Conselho Federal de Psicologia tem, né, uma cartilha, aliás, um código de ética inteiro, né, não é uma cartilha, é maior que isso até. Né, o psicólogo não sabe dar uma regra, né, ele tem que explicar e contextualizar e fazer as coisas, isso é importante sim. Né, então é um livrinho, né, ali sobre ética, vocês, se já não leram, tem que ler, né, esse tipo de coisa. E em qualquer momento que vocês tenham alguma dúvida, né, no atendimento de vocês, né, na relação clínica de vocês, tudo, vocês podem recorrer ao Conselho Regional, né, de Psicologia. Os números estão na internet, os números de telefone e tudo. Né, pede para falar com o fiscal e fala: olha, eu sou psicólogo, estou atendendo essa pessoa nessa situação. Não precisa identificar a pessoa, né, mas só dar alguns dados ali de homem e mulher, né, idade, essas coisas. Estou atendendo essa pessoa nessa situação e aconteceu tal coisa. O que o conselho diz a respeito disso? Se ele me orienta em alguma situação? Né, você fala: olha, cuidado, isso, né, a gente orienta como não sendo ético falar tais coisas ou agir de tal maneira. Né, o conselho tem alguns testes, por exemplo, que são aprovados ou não aprovados por eles. Né, ou seja, no Brasil vale ou não vale aplicar aqueles testes para fins jurídicos, para fins de seleção, para fins de outras coisas assim, né? Ou tipos de informação que constam em relatórios, laudos, perícias e coisas assim. O conselho tira essas dúvidas para vocês.
né? São acessíveis, né, nesse sentido. Então, tem as orientações lá já escritas, né, mas vocês podem estar em algum momento tendo algum tipo de dúvida, tá recorrendo, né, a isso. Independente dessas orientações da APA e do Conselho, ele diz algumas aqui, né, como, por exemplo, proceda cuidadosamente com o seu paciente. Tá? Cuidado com as ousadias. Né? Quanto mais, a ousadia não é uma coisa ruim, não. Né? Pelo contrário, ela pode economizar uma boa grana do paciente, você vai direto ao ponto e ajuda ele logo. Terapia custa caro. Né? Então, pode ser interessante para a pessoa também querer acelerar o processo. Mas, né, você não pode queimar, né, as coisas ou, né, de alguma maneira perder ali aquela cartada. Por exemplo, pessoas que têm muita dificuldade de confiar nos outros. Tá? Seja com quadros paranoicos ou não, pessoas assim, que não têm um transtorno, que seja, mas têm muita dificuldade, por experiências anteriores, coração partido ou decepções anteriores, né, tem essas dificuldades, e aí ela cria uma relação de confiança no terapeuta, e o terapeuta pode, por algum motivo, decepcionar ela. Tá, e aí ela se fecha demais, se isola demais, e pode até se colocar em risco nessa situação. Né? Dizendo, tá vendo, eu tentei, eu tinha certeza que eu não pude. Né, então né, cuidado com isso, né? Proceda cuidadosamente. Tá? Quando a gente bloqueia a esquiva da pessoa, para entrar em contato lá com a intimidade e com os comportamentos problema, né? Isso deve ser feito com cuidado, já que o paciente, né, vai entrar em contato com os aversivos. E ele passa, às vezes, a maior parte da semana sem contato com o psicólogo. Né? Que vai ver 1 ou 2 vezes, sei lá, em crise vê 3 vezes por semana. Né? Ali, mas assim, é muito pouco tempo, né, frente à quantidade de carga que ele tem sem contato ali com o psicólogo. A gente tem que, né, bloquear a esquiva ao máximo, né, garantindo que a pessoa consiga gerenciar esses aversivos ali ao longo da semana. Garantindo, claro, o máximo que a gente puder garantir disso. Né? Então, ele destaca isso, né? Olha, vá com cuidado, né? Pensa na relação ali, que o objetivo é ajudar a pessoa, o paciente. Tá? Então, assim, até onde você pode apertar, né, ele na terapia ou ajudar ele a lidar com algumas questões, né? Vá com cuidado. Né, tem gente que é muito traumatizada, eu falo, tem que descer, a pessoa que vai entrar na piscina pela escadinha, devagarzinho, testando a temperatura da água. Cada centímetro, cada degrau que você desce na piscina, você sente a temperatura da água numa parte diferente do corpo, né, vai se acostumar e tal. E tem gente que pula de cabeça na piscina, assim, sem nem saber a profundidade da piscina. Né? Então, toma cuidado, né, com isso. Outra coisa, né, que ele coloca aqui, evite exploração sexual. Já ele está repetindo esse ponto, que já destacou em outras vezes. Né? Ali, tamanho o cuidado, e vai estar também nas cartilhas da ARPA, do conselho, de tudo. Né? Ali, evite exploração sexual. Cara, não caia nesse ponto. Né? Ele não é útil de maneira nenhuma para a pessoa. Né? A melhor forma é que ela pense a terapia como um espaço diferenciado. Também esteja alerta para interromper tratamentos pouco eficientes. Tá, a ideia não é empurrar faca na pessoa de qualquer jeito, né? Se não estiver prestando ali, cara, põe a outra maneira. Se você não tiver recursos, encerra o tratamento, encaminha para outra pessoa, ou, né, destaca com ela que as coisas não evoluíram naquela metodologia, que ela procure ajuda de outra forma. Evite tirania emocional. Olha que interessante isso. Né? A terapia é uma relação onde a pessoa se expõe muito e o terapeuta se expõe pouco. Tá? Então, é uma relação que não é necessariamente igual, né, equilibrada como deveriam ser algumas relações. Ele coloca assim, né? Algumas pessoas colocam que as relações têm que ser iguais. Se não for igual, não vale para você explorar ali a relação terapêutica daquela forma, né? E a terapia não seria igual, até porque começa com uma pessoa pagando para outra. Tá? Eu não acho que as relações na vida real são iguais. Toda relação tem uma desigualdade de poder, né? Ali, seja constante, seja em momentos diferentes, mas enfim. Né, você não use as contingências da relação terapêutica para explorar a pessoa de alguma maneira, né, que ele chama de tirania emocional. Tá? Então, pensa um bom uso dessa relação desigual de poder na relação terapeuta-paciente. Tá? O terapeuta é que determina, né, o horário, o assunto, né, uma série de coisas assim, e né, você vai ter que fazer um bom uso, né, dessas contingências ali, tá? O comportamento do terapeuta não pode ser controlado por outros reforçadores que não sejam o progresso do paciente. São esses os estímulos que tem que controlar o comportamento do terapeuta. Senão a gente está caindo para esse lado da tirania emocional, tá? E você deve tomar muito cuidado para isso. Tá? Como eu vou tomar cuidado para isso? Cara,
se atentando às regras éticas, em primeiro lugar, né, também se observando melhor, né, ali na relação terapêutica, no consultório, e até mesmo fazendo supervisão, né, que é o próximo tópico aqui, né, que ele traz, e também é um tópico que a gente destacou, né, em semanas anteriores aí do nosso Clube do Livro. Inclusive, é um dos serviços prestados aqui pela Psiclin e Psicursos, né, são serviços de supervisão, individual ou em grupo. Tá? Então é uma maneira de você estar analisando, né, com perspectiva de fora, né, de uma forma estruturada, profissional, para evitar, entre outras coisas, né, a tirania emocional. Né? Então são recursos a mais que você tem, né, para estar garantindo isso. Eles sempre vão fazer, né, independente da sua experiência, né, de tempo em tempo sempre vão estar fazendo. Enfim, né, ele vai falar depois sobre... Aí ele fala algumas coisas da supervisão na FAP, né, que tem muito a ver com a terapia da FAP. Né, as coisas na supervisão que ele traz aqui, né, da perspectiva dele, né, aqui da FAP. Né, como ensinar a pessoa a usar as consciências da relação terapêutica, como ela está reproduzindo nesse momento aqui também isso, enfim, outras coisas assim. Depois ele passa para pesquisa e avaliação, tá, para falar como é que é feito pesquisa em psicologia de maneira geral, em psicologia clínica, né, até porque boa parte da psicologia não se dá na clínica, se dá no laboratório ou em instituições com controle de variáveis, coisa que a gente não tem tanto na clínica. Né, e como é que se dá essas pesquisas, especialmente na FAP, né, e coloca no momento de publicação do livro, lembrando, né, coloca os dados produzidos pelas pesquisas em FAP como muito incipientes ainda, né, promissores, mas muito incipientes ainda. Né, já temos, né, temos outras publicações do Kohlenberg, da Tsai, quem sabe no Clube do Livro Futuro, né, a gente não pode analisar isso também, e temos muitos artigos e coisas, então já mais recentes, para poder falar desse lado, né, de resultados de fato ligados à FAP, avaliando, claro, metodologias de pesquisa e como é que a gente vai entender essas metodologias no contexto clínico. Ele fala inclusive das falhas nos modelos convencionais de pesquisa nessa área, né, como eles vão apreender, como é que a pesquisa pode apreender, pesquisa científica com seus princípios e conceitos, podem apreender aspectos subjetivos e aspectos da relação terapêutica, por exemplo. E por último, eles falam dos problemas culturais decorrentes da perda de comunicação. A FAP enfatiza muito comunicação e interação, né? Então ele tem alguns problemas ali que podem gerar. Então, para eles, a maior parte dos problemas da humanidade são mantidos por reforço negativo. Ou seja, são mantidos por fuga e esquiva, né, das situações aversivas. Então a gente vai, né, trabalhar na comunicação para conseguir melhorar isso. Né, o bloqueio da esquiva, o enfrentamento dos aversivos de forma mais qualificada. Né, então o bloqueio da esquiva vai gerar um aumento inicial de sofrimento, né, de contato com o aversivo. Que mais em médio e longo prazo pode ser muito positivo para a pessoa. Então o nosso apoio pela comunicação ali com o paciente, né, é fundamental para trabalhar esse processo. Ele fecha falando de alguns valores importantes, né, para eles e que o behaviorismo radical pode ajudar a entender, né, melhor, como materialismo, né, consumo de carne. Tá? Ali eles eram vegetarianos, né, Kohlenberg e Tsai, Kohlenberg já faleceu, né, ali mas eram vegetarianos, sobre imediatismos, né, e alguns valores assim que eles vão destacando. Bem interessante, muito inicial, né, mas vamos explorar bastante esses valores no último livro, o Walden 2, o romance do Skinner. A perspectiva do Skinner, cara, o cara, né, sobre esses valores, né, e cultura em cima dessas coisas todas. Terminamos, né, nosso primeiro livro. Deixa o último livro ainda guardado aí, vamos falar dele mês que vem, né, mas terminamos, né, nosso primeiro livro. Próximo encontro, já primeiro capítulo, né, aqui da DBT, aplicando a terapia comportamental dialética. Vamos mudar para uma outra abordagem clínica comportamental, também com referencial teórico no behaviorismo radical, né, mas de uma perspectiva diferente, um público-alvo diferente. Tá? Adquiram seu livro o mais rápido possível, aí, por favor, e, né, já iniciem sua leitura, gente. Também, show de bola. Estamos com 2 materiais de primeira aqui do ponto de vista das técnicas clínicas. O romance do Skinner vai quebrar um pouco esse lance de técnica clínica, né, e tudo. Vai ficar mais gostoso de fechar o ano, assim, né, ali.
Mas vamos terminar o ano com 2 leituras de primeira, né, aqui do ponto de vista técnico, né, que é a FAP e a partir da próxima semana, DBT. Beleza, gente? Vou divulgar então lá no WhatsApp da gente, né, já de maneira imediata, né, assim, hoje ainda, as informações sobre o primeiro curso, né, da gente, para quem quiser aproveitar esse desconto inicial aí. Né, e a partir da semana que vem vamos estar divulgando nas nossas redes, né, mais um produto nosso aqui da Psiclin Psicursos. Valeu, gente. Aguardo aí feedback de vocês. Eu sou um cara carente. Por favor, entrem em contato, né, ali comigo. Falem comigo aí como é que estão lidando com isso. E nos vemos segunda-feira que vem. Pode falar aqui ou no WhatsApp, ou no Instagram, ou outro lugar, tá? E nos vemos semana que vem, nesse mesmo horário, pro nosso próximo livro. Beijo, tchau.